que é usos e costumes, como eu já expliquei, e o que é o pecado, como o pecado é gerado, tá? Como nós lemos lá em Tiago 14 e 15. Primeira coisa é a pessoa não falar, Deus não tenta ninguém. Nós é que somos tentados. Nós somos tentados por quê? O primeiro passo, pela cobiça. Nós desejamos pessoas ou coisas que não deveríamos desejar. Nós queremos coisas que são de outras pessoas, ou que, biblicamente, não são lícitas. E quando nós desejamos essas coisas, nós somos atraídos por essas coisas. Tá? E aí, existe a palavra engodo. Sabe o que significa a palavra engodo? Nós lemos muitas vezes a Bíblia e não sabemos o que é o significado daquela palavra. E nós precisamos entender isso para entender a verdade bíblica. Engodo significa nutrir a esperança de alguém por meio de promessas infundadas, iludir, enganar. Então, alguém pode às vezes te oferecer um trabalho e oferecer mundos e fundos, promessas infundadas, te iludir. Algo que não é legal, alguma coisa que vai te causar problemas. Mas a pessoa está te iludindo. Mas você viu, primeiro você viu e você desejou aquilo, que talvez é um trabalho que te dê um salário que vai resolver alguns problemas financeiros. Então você cobiçou, você quis, você foi atraído por aquilo. Depois você vai ser engodado, ou seja, iludido por promessas infundadas. Vai nutrir uma esperança falsa em você, que no fundo é falsa. Tá? E uma vez que você foi iludido e que você pratica aquele pecado, esse pecado vai gerar a concupiscência. Sabe o que significa a palavra concupiscência, irmãos? Concupiscência significa, também vem do latim, inclinação a gozar os bens materiais, apetite sexual, sensualidade. Ou seja, é algo que está bem envolvido com o mundo sistema. Está escrito que o mundo jaz onde? No maligno. O sistema que nós vivemos é um sistema maligno. E quando esse sistema nos atrai, é um grande problema. E uma vez em que nós praticamos esse pecado, nós fazemos isso, por exemplo, um homem que deseja uma mulher, e uma vez que ele tem relação sexual com sua mulher ilícita, ele cometeu o pecado, como está escrito aqui, tá? Olha, depois além da concupiscência, que é o desejo, sexualidade, sensualidade, desejo de gozar do que é do mundo, concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, a pessoa consumou um ato sexual ilícito, a pessoa roubou, a pessoa matou alguém, ela realmente fez, ela consumou o ato do pecado, que começou como uma cobiça, começou como ela sendo atraída. Esse pecado vai gerar o quê? Uma morte espiritual ou física. Os irmãos entenderam bem esse processo? Amém. Isso é muito, muito importante, irmãos. Não está aqui na lição, mas eu achei que seria fundamental explicar essa diferença. Amém. Ok? Então agora nós vamos passar para os concílios, ou seja, as reuniões que houve no Antigo Testamento. Tá? Nós vimos aí que o primeiro concílio foi feito por Moisés. Ele congregou os anciões de Israel para libertar o povo hebreu do Egito. E depois foram feitos outros concílios, outras reuniões, convocados por reis, por profetas, para resolver assuntos urgentes de Israel. Então, quando havia uma reunião, quando havia uma situação de emergência, de um problema sério, eles se reuniam, eles faziam um concílio, reunião, um conselho, uma assembleia. E uma coisa muito interessante, que a Bíblia fala que na reunião de conselheiros há sabedoria,
Ou seja, vamos colocar nas nossas palavras, 2 cabeças pensam melhor do que uma só. Quando existe um problema na nossa vida, ou dentro da igreja, se o povo se reúne para orar e para pensar conjuntamente, os líderes, há menos erro, há menos possibilidades de errar do que uma única pessoa tomando sempre todas as decisões. Amém? Amém. Amém. Alguma pergunta? Os irmãos, por favor, sintam-se à vontade para perguntar. E aí nós vamos ver o seguinte, passando agora para o ponto 3, eu tenho que correr porque tem vários pontos, né? O primeiro, os concílios no Novo Testamento, tá? O primeiro concílio que houve foi o seguinte, Jesus subiu ao céu no Monte das Oliveiras, e aí depois aqueles discípulos que viram Jesus subindo, ficaram alegres, tal, foram para Jerusalém, e aí Pedro e os outros discípulos que estavam lá falaram, olha, eu acho que é justo que a gente ore a Deus, e Deus que conhece os corações possa nos revelar alguém para que a gente coloque no lugar de Judas Iscariotes. Então eles pegam 2 nomes, entre eles Matias e um outro nome, se não me falha a memória, Barsabás, se os irmãos quiserem me corrijam, mas eu acredito que seja mais ou menos esse, é um nome um pouquinho complicado. E aí eles tiram sorte, eles oram, e a oração que eles fazem é muito interessante. Eles falam, Senhor, Tu que conheces os corações, está lá em Atos, essa passagem, 1 ou 2, eu acredito no capítulo 2, e o Senhor que conhece os corações nos mostra quem deve ficar no lugar de Judas Iscariotes. E aí eles escolhem o primeiro, o Matias, ele fica, tá? Depois disso, eles também fazem a segunda reunião para instituir o quê? O diaconato. Por quê? Porque Pedro, João, né, os apóstolos, eles estavam muito envolvidos com a palavra de Deus. Só que a igreja, como eu falei para vocês anteriormente, na primeira pregação, no dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta com muita unção, com muito poder de Deus, ele prega e quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Então ele sai em aproximadamente 120, daqui a pouco são mais 3.000 pessoas. E aí a igreja, quando começa a crescer, é uma bênção, mas também vem alguns problemas. Tem que ser mais bem administrada. Então eles falam assim, nós temos que nos dedicar à palavra de Deus, porque, irmãos, na realidade é o seguinte, para que a gente possa fazer uma pregação, para que a gente possa preparar bem uma aula, isso demora tempo. Nós temos que nos dedicar, nós temos que ler, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que estudar a Bíblia, temos às vezes que estudar na internet, muitas coisas. Então eles falaram, nós não podemos dedicar esse tempo para oração, para levar a palavra e ao mesmo tempo ficar servindo mesas, não dá para a gente fazer as 2 coisas. Então nós vamos escolher entre a igreja 7 pessoas, 7 homens, para que possam ser diáconos. Vamos orar, o que vocês acham? Convoca toda a igreja, e eu acho isso bonito. Mais uma vez, algo democrático, eles não tomavam a decisão, não, é isso e acabou. Não, eles oram a Deus, eles conversam, eles perguntam com as pessoas. Isso mostra um relacionamento bom, e isso é muito importante, é um sinal de respeito. E aí eles escolhem 7 entre os homens. E para que seja escolhido esses diáconos, eles queriam 3 qualidades. Os irmãos lembram quais eram essas 3 qualidades que eles queriam que os diáconos tivessem? Primeira coisa, que fossem que homens de boa reputação. Ou seja, o seu nome tem que ser bom, não só dentro da igreja, mas fora. Você tem que ser honesto. Você tem que ser uma pessoa que dá um bom testemunho.